Deixa eu começar o programa dividindo com você aí de casa a história de uma cidade no sul de Minas Gerais. Ela ficou conhecida como a Terra dos Gêmeos. Em Pedralva, a média de nascimentos de irmãos iguais é superior à média nacional. Mas por que será que isso acontece? Será que tem alguma explicação? A gente vai entender na reportagem da Fernanda Câmara. Dá uma olhada. Quem é quem aí? Logo de cara não dá para saber se este é o Luiz Marcos ou o Luiz Márcio. Mas depois de um tempinho e reparando bem, a gente nota algumas diferenças. E eles também dão uma ajudinha. Ele tem uma pinta assim que eu não tenho. Ele é um pouquinho mais gordo. Tem gente que fala que ele é mais alto, que ele é mais extrovertido que eu sou mais reservado. Mas fisicamente é mais a pinta que mais? A careca, eu sou mais careca que eu. Mas também nem tanto. A esposa do Luiz Márcio vê ainda mais diferença entre eles. O Luiz Márcio tem o olho verde e o Luiz Marcos não tem o olho verde. Ela fala que jamais confunde os dois. Mas se você ficou confuso, este é o Luiz Marcos e este o Luiz Márcio. A Roseli é casada com Luiz Márcio há 4 anos. No início do namoro, ele contou que tinha um irmão gêmeo. Só que ela não imaginava tanta semelhança entre os dois. E quando foi apresentada ao cunhado, ficou bastante surpresa. Fiquei espantada, né? Porque eu olhei para um, olhei para o outro, né? Eu falei, nossa, são gêmeos idênticos. Imagina então como ela ficou quando deixou São Paulo e veio morar em Pedralva, cidade conhecida como a Terra dos Gêmeos. No começo é estranho, porque você vir para uma cidade e ver um monte de gêmeos, tudo um a cara do outro, tudo igual, né? Você fica espantada, né? Pedralva é uma cidade do interior de Minas Gerais que fica a pouco mais de 400 quilômetros da capital Belo Horizonte. O número de habitantes não chega a 12 mil. Mas se a cidade não se destaca pela quantidade de pessoas, é famosa por ser o berço dos gêmeos. Este é o único cartório de registro civil da cidade. Desde 1940 já foram registrados aqui 150 pares de gêmeos. E de acordo com o IBGE, o município já teve um caso a cada 80 gestações, o que ultrapassa a média nacional, que é de um gêmeo a cada 85 nascimentos. A gente não imaginava que é acima da média, né? Achava que todo lugar é normal nascer bastante gêmeo, igual nasce aqui em Pedralva. O Luiz é escrivão deste cartório. Explica que só no ano passado nasceram 4 pares de gêmeos. Para ele, um fato comum. Até mesmo porque também tem um irmão gêmeo, o Roberto. Além disso, está acostumado a ver gêmeos na família. Pai era gêmeo. E nós temos uma sobrinha também que são gêmeas, que é filho do irmão meu. Não é só em Pedralva que há um elevado número de gêmeos. Em outro canto do Brasil, isso também ocorre. É no Rio Grande do Sul, em Cândido Godói, uma cidadezinha tranquila onde vivem apenas 6.600 habitantes, a mais de 500 quilômetros de Porto Alegre. Em Cândido Godói, o índice de nascimento de gêmeos supera a média mundial, que é de menos de 2% da população. Aqui, 4% dos moradores são gêmeos. A gravidez de gêmeos ocorre depois que o óvulo é fecundado e o embrião se divide no útero. Nesse caso, os bebês são gerados numa única placenta. Nascem idênticos e têm o mesmo sexo. São gêmeos chamados monozigóticos ou univitelinos. Ambos têm o mesmo DNA. Então, eles são tão idênticos, se por um acaso um menino que tem um outro irmão gêmeo monozigótico engravidar uma menina, não se pode dizer qual dos dois engravidou essa menina. A única forma de distinção é a impressão digital, né? Que elas são muito similares, mas não são idênticas. Obviamente, por impressão digital, a gente não consegue dar a paternidade. O Tufik e o Tarik, de 11 anos de idade, nasceram em Pedralva e são um exemplo de gêmeos univitelinos. Olha só a carinha deles, iguaizinhas. Vocês conseguem perceber alguma diferença entre vocês? Ah, só o tamanho mesmo, porque o resto é tudo igual. Cabelo, olho, é tudo igualzinho. É. Quem também tem os mesmos traços são essas duas irmãs.
Quem que é a Kemily? Você é a Kemily. Você é a Kathleen. Vocês são bem parecidas também, né? São idênticas. São. Vocês gostam de ser bem parecidas assim? Eu amo ser idêntica igual a Kathleen. Por quê? Ah, por causa que o pessoal fica olhando pra gente de um jeito diferente dos outros, sabe? Aí eu gosto de ser igual a ela. Você também gosta de ser igual a sua irmã? Eu gosto muito de ser igual a Kemily. A Luciene e a Luciana são gêmeas, mas diferentes. São chamadas dizigóticas ou bivitelinas. É quando a mulher libera 2 óvulos ao mesmo tempo. Assim que são fecundados, cada um por um espermatozoide, os gêmeos são gerados em placentas separadas. Podem ser de sexos diferentes, podem ser parecidos, mas nunca são idênticos. Esse é o tipo mais comum de gravidez de gêmeos. Tem casos na família, existe uma prevalência maior dessas mulheres, para as mulheres dessa mesma família que tiveram gêmeos, né, a ter gêmeos também. Por conta do quê? Por conta que elas têm uma tendência a ter 2 óvulos quando ela ovula. Então, formam 2 seres, diferente do outro, que era apenas um e se dividiu em 2. Mesmo não sendo tão parecidas fisicamente, a Luciene e a Luciana encontram semelhanças entre si. O que a gente se parece é a questão, assim, de gostar de bicho, né? De artesanato. De bicho, a gente gosta muito de bicho, fazer coisas de artesanato, participar de algumas festas em, sabe, associações, essas coisas a gente gosta. Gêmeos bivitelinos também. O Evaldo e o Edivaldo têm outras características em comum. A gente sente a mesma coisa, a gente tem quase o mesmo pensamento. Eles têm, inclusive, a mesma opinião sobre uma futura paternidade. Aí eu já brinco, igual minha mãe, né? Ah, tomara que já venha 2, para não poder ter mais. Você também quer ter gêmeos? Quero sim. Quero ter gêmeos porque é pela experiência própria, né? O Luiz Marcos e o Luiz Márcio embaraçam a cabeça de muita gente. E eles se divertem com isso. Contam que já aprontaram muito na infância. Igual criança que não faz uma arte, né? E geralmente a gente fazia arte juntos. É lógico. Ou um fazia mais arte que o outro e na hora que meu pai chamava atenção, aí a gente corria um para junto do outro e falava, vamos misturar para ninguém saber quem que era o arteiro. No final apanhava os 2. Ou não apanhava ninguém, né? E na adolescência? Aí foi piorando a situação, né? Por quê? Entrar no clube, um pagava, o outro não pagava, eu já paguei, o porteiro ficou, olha, você já entrou? Não, você não pagou. Eu falei, que paguei, eu acabei de pagar a portaria aqui, o porteiro, tá, entra, foi para não arrumar confusão. Eles são brincalhões e sempre dividiram toda essa alegria com mais 15 irmãos, inclusive alguns também nasceram gêmeos. Nós 2 somos caçulas. E a minha mãe teve um parto em janeiro. Gêmeo, 2 moças. 2 moças. Depois, no final do ano, teve mais um parto gêmeos, mas nasceram fora do tempo e faleceram. Aqui na cidade, tudo é em dobro. Até os alimentos, gente. Esse cacho de bananas, por exemplo, parece normal, né? Mas aqui no meio, olha só. Uma banana grudadinha na outra. No caso da cebola também. São 2 cebolas. E são 2 tomates. E tem mais. Aqui nesta propriedade rural, esta vaca pariu 2 bezerros de uma vez. Não é normal, é? Não, isso não é não. É, Pedralva tem histórias para contar. Para quem não é daqui, tudo é novidade. A Dalva, por exemplo, mora em São José dos Campos, mas é do Rio de Janeiro. Veio visitar uma amiga e ficou admirada. Para mim é um fenômeno, né, isso? Tantas pessoas parecidas, gêmeas, né? Eu até gostaria de saber o que acontece nessa cidade. O diretor do Departamento de Turismo e Cultura da cidade não tem uma certeza. Tenta explicar. Como não tem explicação científica, a água é utilizada por todos, a gente acaba colocando o viés aí na questão da água. Coloca a culpa na água. Exatamente. Os gêmeos idênticos, como acontece lá, sinceramente ainda não existe uma explicação científica para isso. Agora, com certeza, a gente não sabe, né? Com certeza não dá para dizer, mas a gente não sabe, mas deve ter alguma influência do meio ambiente.
Se foi por esse motivo, a Marcele não sabe, mas está grávida de 6 meses e de um casal de gêmeos. Você ficou surpresa quando você ficou grávida de gêmeos ou nem tanto? Nem tanto, não fiquei muito surpresa não, porque todo mundo falava pra mim que era 2. Meu pai era gêmeo, minha sogra teve gêmeo, minha tia tem gêmeos, meu tataravô era gêmeo. Quem sofre com isso são os professores, que ficam doidinhos em sala de aula. A Patrícia é professora do Marcos e do Matheus, mas mesmo depois de meses, já perto do fim do ano, ainda se atrapalha. Eu quero chamar um, acabo chamando o outro, sempre troco os nomes. Os meninos acham engraçado, mas dão algumas pistas para ajudar a identificá-los. Eu sou moreno claro, é mais escuro. Você acha que a cor já dá para diferenciar? Isso. No caso da Tainara e da Thaís, os alunos, por exemplo, não se confundem mais. Tamanho, uma é maior que a outra. Quem mora em Pedralva e não tem casos de gêmeos na família se frustra. Acaba se sentindo um peixe fora d'água. É estranho. Mas nem tudo está perdido. O Luiz Márcio me deu uma dica que pode servir para Kelly também. Se você quiser ter um filho gêmeo, não sei se a senhora é casada, pode vir um dia aqui, experimenta da água, come uma banana gêmea. Aí é tira e queda, certeza. tira e queda. Doutor Sproisser está aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre hérnia de disco, mas quando o médico está aqui, a gente aproveita. Sabe aquela coisa que tem amigo médico sempre pede uma receita? Então, a gente faz isso com o doutor Sproisser quando ele está aqui no estúdio. Doutor Sproisser, tem mais alguma explicação científica? Eu gostei da história da água. A gente estava falando que deve ser a água. É, deve ser a água, o tomate de lá. Até o tomate é gêmeo, né? Mas sabe o que acontece? É muito interessante esses casos. Cris, você que é mulher, já viu casa que só mora mulher? Quando uma menstrua, todas menstruam? Todo mundo. Aqui na nossa produção é assim. Não é assim? Uma menstrua, todo mundo menstrua. Então tem uma coisa interessante em gêmeos. Caso fosse uma coisa ambiental, a gente teria que ter trigêmeos, quadrigêmeos, não é só... E aumentando, não é só gêmeos. Então, é uma coincidência... Progressão geométrica. E na cidade você vê, ninguém ouve falar que tem trigêmeos, quadrigêmeos. Se fosse uma coisa ambiental... da água, sem dúvida, não é só gêmeos que iam nascer. Então a Fernanda, nossa repórter, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Água de lá. Fernanda, então tá você não vai ter problema, viu?